Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tá e hoje eu vou fazer uma maquiagem usando a paletinha Basic Fall da Ruby Rose e também fazer uma pequena resenha sobre ela. Bom, dessa vez eu não vou aplicar meu primer de sombra, que eu quero ver como é que funciona a pigmentação dela, se ela tem uma pigmentação boa, se ela não tem. E eu quero fazer um cut crease aberto hoje. Não quero o cut crease do jeito que eu tô acostumada a fazer. Eu quero um cut crease aberto e ela tem essas cores aqui. Lindíssimas, tons assim mais rosados. Eu queria usar todas as cores, porém eu acho que eu não vou conseguir usar todas ao mesmo tempo, mas eu vou tentar usar o máximo de cor possível nessa make. Então vamos começar a fazer essa make. Começar aplicando a sombra mais clara dessa paleta no côncavo, na parte interna do côncavo, com um pincel de depositar sombra, tá? Ele não é um pincel específico para esfumar, porém como ele é mais fofinho, eu ainda consigo fazer um certo tipo de esfumado, dar uma esfumadinha na sombra usando ele. Agora com um rosinha mais escuro da paleta, eu vou aplicando no meio do côncavo, também com o mesmo pincel. Eu vou usar o mesmo pincel para fazer o degradê de cores nessa área. E eu vou fazer isso nos dois olhos para ficar... Vou construindo camada nos dois, verificando se ficou um mais escuro, mais claro do que o outro, para aplicar mais sombra ou menos sombra, para ficar os dois bem parecidos ou iguais, né? No mínimo parecido. As cores pelo menos que até agora a gente tá usando, tem bastante pigmento. Agora eu peguei o rosa mais escuro dessa paleta para aplicar no canto externo do côncavo, né? E fazer esse puxadinho um pouco aí passando da sobrancelha. Com o pincel de esfumar, vou aplicar em cima dessa cor, de todas as três cores, para dar uma esfumada melhor, né? Deixar elas um degradê bem bonito. E essa paleta, ela é bem pigmentada assim, gente. Ela é muito boa, dá pra construir camadas, se você pegar de pouquinho em pouquinho. Até, inclusive, fica até mais fácil de esfumar se você fizer uma construção de cor, tá? Fica mais fácil, porque é mais fácil você colocar a cor do que você tirar a cor, tá? Aí com o pincel de esfumar, para esfumar esse cantinho externo também. E esfumar as três cores de sombra. Agora vamos fazer o cut crease, o início do nosso cut crease, que vai ser um cut crease aberto. Aplico aí o corretivo no cílio superior, na raiz do cílio superior. Olho para cima, marco e venho com o corretivo, né, fazendo o desenho do nosso cut crease. Lembrando que aqui você tem que usar um corretivo mais cremoso, tá? Não pode ser aquele corretivo muito duro, porque senão ele não vai marcar muito bem a parte de cima do nosso côncavo, tá? Eu usei um corretivo cremoso, você pode até usar um corretivo líquido para fazer esse detalhe, mas se for um corretivo muito duro, não vai funcionar muito bem. Aí com um pincel de corretivo um pouquinho mais largo do que o língua de gato, eu vou aplicando o corretivo em toda a pálpebra móvel, fazendo o desenho do cut crease aberto que eu quero. Dou aí batidinhas com o próprio dedo mesmo para dar uma esfumadinha nesse corretivo e tirar um pouco, deixar ele menos molhado por aí.
olho, aplico o corretivo na linha do cílio superior. Olho para cima para poder marcar e faço o restante da marcação usando o pincel. Se você quiser esfumar esse corretivo com a esponjinha, também pode, só que tem que tomar cuidado, não pode ser uma esponja muito grande, tá? Pra ele não ficar borrado, não borrar esse cut crease que a gente fez aí com o corretivo. Agora vamos começar com a sombra. Eu apliquei a sombra rosinha, clara, cintilante no canto interno, ainda com o corretivo um pouquinho molhado, tá? Com um pincel de depositar sombra. Esse pincel, ele é pequenininho e ele serve exclusivamente para depositar a sombra, tá? Ele não faz nenhum tipo de esfumado nem nada. Ele só aplica a sombra, né, onde você quer. Agora eu vou aplicar um lilazinho da paleta, que nem apareceu muito, mas eu quis usar porque eu quero usar a maior parte das cores. Mas ficou bem sutil, esse lilás também segue a mesma linha do rosa, bem cintilante, bem pigmentado, tá? E agora usando a cor mais escura dos cintilantes da paleta no canto externo da nossa pálpebra móvel. Eu tô usando o mesmo pincel de depositar sombra que eu usei no começo dessa parte do vídeo, tá? Sempre construindo camada, nunca aplicando um monte de sombra direto, porque depois fica mais difícil de distribuir essa sombra, né, pro espaço onde a gente quer. Agora aplicando um pouquinho da sombra mais escura, da rosa mais escura, na parte embaixo aí dos olhos, para poder fechar esse olho. Aqui eu tô usando um pincel de côncavo, né? Um pincel de esfumar côncavo. O primeiro pincel que eu utilizei para fazer a parte do côncavo dos rosas. Máscara de cílios, que não pode faltar. 357 mil camadas de máscara de cílios. Para deixar esse cílio bem bonitão, porque essa maquiagem pede um cílio bem bonito.
pra finalizar esse olho, não podia faltar um cílio postiço, né, gente? Não pode faltar. Eu poderia ter colocado um cílio um pouco mais volumoso, mas eu optei por um cílio mais simples para deixar a maquiagem mais em evidência. Essa é a make finalizada. Inclusive, eu usei um pouco dessa sombra aqui pra aplicar como blush. Só que pra usar como blush tem que ter uma mão um pouco mais leve, porque a sombra tem muito mais pigmento do que um blush, né? Porque você consegue construir camadas e deixar ele mais forte ou mais fraco. Então, tem que tomar cuidado se você for usar como blush, mas dá sim pra usar como blush, fica bem bonito, pelo menos eu gostei bastante. E, gente, é uma paletinha super pigmentada, muito boa, com cores muito boas, cores coringas, assim, que eu achei. Não lembro quanto eu paguei, mas assim que eu lembrar eu vou deixar aqui na caixa de descrição pra vocês saberem mais informações sobre ela. E eu adorei essa paletinha, dá pra usar como blush, dá pra usar como sombra. E eu estou apaixonada pelas cores. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!